O nosso grupo vai falar sobre temperatura do ar. E o nosso grupo é composto por Franciele, Augusto, Marine, Andressa, Uine e Carlos. Pode passar. Bom, mas antes de entrar no assunto, nós vamos responder alguns questionamentos para entender, né, os conceitos de temperatura do ar. Mas o que é temperatura? Bom, gente, temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas. Quanto mais essas moléculas estão agitadas, mais sobe a temperatura, né? O mesmo serve para o contrário. Quanto menos a agitação dessas moléculas, quanto elas estão mais agrupadas, menor a temperatura. E a gente tem que levar em consideração que tanto que a temperatura e o calor, eles dependem um do outro, mas eles têm as diferenças, né, entre eles. Portanto, qual a diferença entre o calor e entre a temperatura? Bom, gente, o calor, ele pode ser definido como a energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. Já a temperatura é a medida de energia cinética das moléculas individuais. Logo, a quantidade de calor depende da massa. Já a temperatura, não. Só que eles têm essa ligação, porque um depende do outro. Pode passar, Carlos. E qual é a temperatura do solo? Né? Vamos falar um pouquinho sobre a temperatura do solo. Bom, gente, a temperatura do solo, ela é o aquecimento da sua superfície. E esse aquecimento, ele vem através da radiação solar. E esse aquecimento, ele acontece através da condução. Logo, a radiação solar aquece a sua superfície e através da condução, esse aquecimento vai para o seu interior. É por isso que é tão necessário a gente levar em consideração uma boa cobertura do solo, porque se não tiver palhada, a gente vai deixar esse solo exposto e isso pode vir a ser prejudicial, né, a plantação e a todo o contexto que a gente já sabe em relação aos termos da agronomia. Bom, já a temperatura do ar, ela é o aquecimento da atmosfera ali no seu... É o aquecimento, perdão. É o aquecimento da atmosfera, né? E a temperatura do ar, um dos seus efeitos mais importantes é a radiação solar e o aquecimento da atmosfera próxima à superfície terrestre, que ocorre principalmente por transporte de calor. Já a termometria, ela é o estudo da temperatura e as suas variações. Nós temos que levar em consideração também que a medição da temperatura vem através do termômetro. E o termômetro se usa o mercúrio dentro do termômetro, que através da sua dilatação mostra a temperatura. E a termometria, ela é todo esse estudo, toda essa variação. É através desse estudo que nós conseguimos saber a temperatura do ar, a temperatura do solo, conseguimos saber a previsão do tempo, entre outros. Pode passar, Carlos. Bom, a unidade da temperatura. As unidades da temperatura mais utilizadas são o grau Celsius, que é o conceito nacional, né? Que é usado mais
aqui no Brasil, graus Celsius, os graus Fahrenheit, que é mais a Europa que usa ele, né? E o grau Kelvin, que é a unidade padrão da temperatura, né? Através do sistema Bom, internacional. falando em relação à temperatura do solo, ela pode se definir aqui como regime térmico determinado pelo aquecimento da superfície, pela radiação solar e transporte, e também por conduções de calor sensível para o seu interior. Ela depende também de alguns fatores, como esses fatores extrínsecos, que são relacionados aos elementos meteorológicos, radiância solar global, temperatura do ar, nebulosidade, chuva e vento. E os fatores intrínsecos, ao qual se relaciona também esse tipo de solo, o relevo e a cobertura do terreno. Agora, o tipo de solo, ele relaciona com a textura, sendo que solos mais arenosos tendem a ter uma temperatura maior em condições de uma radiação solar maior. E o relevo, ele é um fator topoclimático e ele vai depender também do terreno e a diferenças na exposição solar. E a cobertura do terreno, a qual um terreno coberto, ele tende a manter mais a sua temperatura estável. E solos sem cobertura, que são solos desnudos, eles tendem a ter uma temperatura de solo maior. Como a gente pode ver também nesse gráfico, o horário ele interfere muito, e também a sua profundidade. Como ali as temperaturas maiores tendem a ser no horário de 13 horas, nos períodos da tarde. E as temperaturas mais frias no comecinho da manhã, 5 horas da manhã até as 9 da manhã também. A variação temporal da temperatura do solo. Ela é dividida em diária e anual. A diária, a camada superficial de 2 centímetros, atinge os valores máximos entre meio-dia e 2 horas da tarde. E em profundidades, as profundidades maiores, a maior amplitude térmica. E os horários que a temperatura máxima atinge são diferentes. Na anual, ela corresponde à disponibilidade de energia na superfície. E os valores máximos estão no verão e os valores mínimos estão no inverno. A variação temporal também. No verão, a temperatura mensal de um latossolo roxo desnudo, que é sem cobertura, é maior que 1 metro de profundidade. No inverno, a situação ela é invertida e a temperatura média, a superfície se torna menor em relação à profundidade. Aqui a gente pode ver nesse gráfico, ali em janeiro e fevereiro, em menores temperaturas, em menores profundidades, a temperatura está maior. Mas ali no meio de maio, junho, julho, essa situação ela se inverte. Temperaturas, profundidades maiores têm uma temperatura maior. Bom, aqui temos alguns equipamentos que a gente utiliza para medir a temperatura do solo. São utilizados esses geotermômetros, cujo elemento sensor é o mercúrio, que tem como princípio a medida a dilatação de um líquido. Utilizado também os termopares e os termistores. Aqui nós temos os geotermômetros instalados em gramados, instalados em solo desnudo, e também esses instalados em lavouras, que são os mais simples, como nessa última imagem. Os fatores determinantes da temperatura, a gente pode citar... Volta um slide, por gentileza. Tá ok, pode passar. Aqui os fatores que determinam a temperatura do ar. O balanço de energia na superfície e aqui esses 3 fatores principais. A escala macroclimática, com predominância da irradiância solar, ventos, nebulosidade, transporte e concentração do vapor d'água. A escala topoclimática, que está relacionada com a exposição e configuração de terreno, que são modulados pela temperatura do ar. E a escala microclimática, onde o fator é a cobertura do terreno. Aqui é a variação temporal da temperatura do ar. Ela também é dividida em diária, onde a temperatura do ar varia em função da disponibilidade da radiação solar na superfície terrestre. O valor máximo que ela ocorre entre 2 a 3 horas após o pico de energia radiante.
a qual deve-se a um fato de que a temperatura do ar está 1,5 a 2 acima da superfície do Sol. A temperatura mínima ocorre de madrugada, instantes antes do nascer do Sol, como também foi citada na do solo, que é aproximadamente ali às 5 da manhã, 4 da manhã, onde ela pode atingir aqui também de 15 graus, a mínima, e o máximo 37,5. E aqui a variação temporal da temperatura do ar anual, e onde ela segue a disponibilidade de energia na superfície, com valores máximos no verão e mínimos no inverno. Aí aqui esse gráfico tem uma comparação de anos de 2001 a 2005. E a variação espacial é horizontal. Ela é definida pelos fatores como clima, latitude, altitude, continentalidade, correntes oceânicas e massa do ar. Aí aqui nós temos duas imagens que ilustram a temperatura média em janeiro e a temperatura média em julho. Nós podemos reparar aqui que em janeiro a temperatura está mais elevada, estando ali entre 21 chegando até 30 graus em alguns estados. Já em julho, a temperatura é mais baixa, onde a região sul, que estava em 21 graus, está em 6, 9 graus Celsius. A temperatura do ar varia também na vertical, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, onde se dão a partir da superfície. Durante o dia, a temperatura do ar é maior, a superfície menor com a altura. E de madrugada, a temperatura menor próxima à superfície e maior com o aumento da altura. Então, ela é diferente nessa questão de dia e madrugada. E aqui uma última imagem ilustrativa, onde nessa primeira imagem, em noites de inverno com o céu limpo, há mais possibilidade de uma inversão térmica ocorrendo as geadas, do que em noites de inverno com nebulosidade, onde as condições para a ocorrência de geadas são mínimas. E aqui as medidas da temperatura do ar, onde pode utilizar abrigo meteorológico de 1,5 a 2 metros de altura em área plana e gramado, podendo ser os convencionais, que está à esquerda, e os automáticos, que são os mais recentes. Bom, agora vamos falar então da relação da temperatura com a radiação solar. A Terra ela é dividida em zonas térmicas. Os climas da Terra encontram-se divididos em zonas. O planeta realiza diversos movimentos. E esses movimentos, eles interferem diretamente na composição climática, em razão da quantidade de luz solar recebida pela superfície terrestre. No caso, o movimento que a gente falou ali em cima é o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno de si mesma. Com base, então, na forma esférica que a Terra possui, os raios solares eles incidem na superfície de forma desigual. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais elevada é a temperatura, pois os raios eles atingem a superfície terrestre formando um ângulo de 90 graus. Em contrapartida, né, os polos que recebem luz solar de maneira extremamente inclinada, podemos encontrar áreas muito quentes e outras muito frias, mas também existem regiões que são muito quentes e nem muito frias, então pode variar um pouco o clima, dependendo da inclinação da Terra. O planeta, então, ele está dividido em algumas zonas, eu vou citar as principais delas. As zonas polares são regiões que são localizadas nos polos, que recebem a luz solar de maneira extremamente inclinada, por isso, então, não ocorre o aquecimento da superfície e com a mesma intensidade que outras zonas. Nelas são registradas as menores temperaturas do mundo nas zonas polares. Já nas zonas temperadas, compreende as áreas cujos raios solares atingem a superfície de maneira inclinada e nem perpendicular. Então, essa característica produz temperaturas amenas nessas zonas temperadas. E já nas zonas tropicais e intertropicais, são áreas que são mais próximas, então, à linha do Equador. E é onde os raios solares, eles incidem na superfície de maneira regular. Ou seja, com grande intensidade. Então, nessas regiões, as temperaturas são muito elevadas.
e são consideradas as regiões mais quentes do mundo, as regiões tropicais. A distância média entre o Sol e a Terra é de 149.597.871 quilômetros. A velocidade da luz é de 299.792.558 metros por segundo. Então, o tempo que a luz gasta para sair do Sol e chegar até a Terra é cerca de 8 minutos e 19 segundos. A radiação solar, então, é a maior fonte de energia para a Terra, sendo também o principal elemento meteorológico, pois é ela que desencadeia todo o processo meteorológico, afetando também outros elementos, como a temperatura, a pressão do planeta, ventos, chuva, a umidade relativa do ar. A energia solar, então, é uma fonte primária de energia para todos os processos terrestres, desde a fotossíntese, que é responsável, então, por toda a produção vegetal e também pela manutenção da vida, até o desenvolvimento de furacões, tempestades, a circulação geral aí da atmosfera e também pelos oceanos. Então, a radiação solar está presente em vários processos que nos garantem, então, a vida aqui no planeta Terra. E de toda essa luz emitida, né, pelo Sol, somente 51% atinge a nossa litosfera. O restante, os 49%, ficam aderidos lá na atmosfera. E o calor e a luminosidade proveniente desses raios vindos do Sol, que alcançam a litosfera terrestre, eles são chamados, então, de insolação. E também, à medida, então, que esses raios incidem na superfície terrestre, as massas continentais e os oceanos, eles concentram essa energia recebida do Sol. E, então, assim, eles liberam uma parcela dessa energia recebida, e essa energia que eles liberam, ela é refletida na atmosfera. E é isso que aquece o nosso planeta, que causa um efeito estufa. Então, esse processo é denominado de irradiação solar. Eu vou falar um pouco, então, sobre os graus-dias. Então, em 1735, um estudioso francês chamado Réaumur, ele começou a relacionar, então, a temperatura do ar e do meio com o desenvolvimento vegetal. Ele conseguiu observar que, para realizar as funções metabólicas dentro da planta, para poder completar seus estágios fenológicos, era preciso de um acúmulo de energia gerado pela exposição à temperatura. Bom, então, as plantas, elas possuem uma constante térmica, né, de cada cultura. Isso varia de espécie para espécie e também varia de acordo com o local e o ano em que ela está, as épocas do ano em que ela está sendo cultivada. E a gente sabe também que de ano para ano, essas temperaturas variam bastante. Então, isso pode também interferir na constante térmica da cultura. No geral, elas mantêm um número parecido. Ou seja, cada cultura ela precisa de uma constante térmica média para ela poder se desenvolver, desde o processo de semeadura até o estado de maturação. Então, após isso, né, esses estudos eles foram antecessores ao sistema de unidade térmica, que são chamados também de graus-dias, ou seja, essa exposição que a planta está todos os dias, né, a temperatura que ela consegue acumular, vai fazer com que, após o acúmulo dessa energia, ela consiga, então, realizar o seu processo, o seu estágio completo. A relação, então, entre as plantas e temperatura. As plantas, elas possuem temperaturas basais inferior, ou seja, que é um valor mínimo que elas suportam. Temperaturas basais superiores, ou seja, uma temperatura, então, superior. E a temperatura ótima, que é onde ela consegue se desenvolver plenamente. Essa temperatura ótima, ela fica em torno entre 26 e 34 graus Celsius. Então, é claro que cada espécie ela vai possuir uma temperatura diferente, né? A gente sabe que existem diferentes espécies que algumas se desenvolvem em locais de temperaturas mais amenas, enquanto outras se desenvolvem em locais com temperaturas mais altas.
Isso também varia de acordo com a fase fenológica da planta. Ou seja, a gente vai ver posteriormente que em algumas fases a temperatura ótima ali para aquele processo metabólico dela é um pouco mais alto ou mais baixo que em outras fases. Então, a gente pode dizer que a constante térmica, né, é igual aos graus dias acumulados nessa planta. Aqui nós temos um gráfico que a gente pode observar um exemplo aqui. Em 10 graus Celsius é uma temperatura basal mínima, ou seja, abaixo disso a planta ela não consegue se desenvolver, ela não consegue realizar seus processos metabólicos. A gente tem aqui subindo um pouco a curva, a gente tem a temperatura ótima, que normalmente é entre 26 e 30 graus Celsius, né? Bom, e acima disso a temperatura ela já está um pouco mais elevada, então a planta também vai ali com 40 graus Celsius, que é a temperatura basal superior dela, ou seja, o máximo que ela consegue se desenvolver. Aqui nós temos essas fórmulas, né, para poder calcular, então, os graus dias. Então, a gente tem como calcular qual que é o grau acumulado diariamente na cultura. A gente vai acompanhar essa temperatura basal mínima da cultura em questão que a gente está avaliando. A gente vai considerar também a temperatura média daquele dia. E aí, se a temperatura basal for inferior ou superior à temperatura mínima que essa planta esteve exposta, a gente vai calcular essa diferença e vai ter o grau Celsius ali que ela teve acumulado naquele dia. Então, é possível a gente, conhecendo uma média local, a gente colocando em questão a semeadura dessa cultura, a gente tem essa média e consegue calcular, por exemplo, quando que a gente pode fazer a colheita, então, dessa cultura. A gente tem também quando a temperatura basal, outro exemplo, for superior à temperatura mínima, quando ela for superior à temperatura máxima, que daí os graus dias é zero, né, porque ela não consegue acumular. Então, a gente pode dizer que a constante térmica é igual à soma de graus dias. Nessa tabela aqui, eu trouxe algumas das culturas importantes que a gente pode citar, né, como, por exemplo, arroz, soja. E aqui, ó, vou dar o exemplo do arroz. Entre a semeadura e a maturação, a temperatura basal dela é de 11,8, né? E já na semeadura à emergência, a temperatura basal mínima dela é 18,8, ou seja, ela não pode estar exposta a uma temperatura muito baixa, né? Ela já não aguenta mais uma temperatura basal mínima como ela aguenta ali em outras fases do ciclo, né? Então, normalmente ela tem a quantidade de graus acumulados entre a semeadura e a emergência, que é um período curto, 70 graus. E assim vai, na emergência a floração, muda-se também, né, por esse período a temperatura basal dessa planta e também da floração à maturação. Então, a gente tem a média, né, que aqui nessa primeira linha a gente tem a semeadura maturação, que é uma média, então, de 11,8, e ela deve acumular, aí, então, ao longo do seu ciclo, 1985 graus dia, uma constante térmica. E aqui a gente tem outros exemplos, né, como a soja, aqui a soja da semeadura maturação, ela tem uma temperatura basal mínima de 14 graus, né, e aqui nessas diferentes cultivares, variedades, a gente tem diferentes graus acumulados, mas que fica ali próximos. Bom, vou falar um pouco então sobre a relação de insetos com a temperatura. Os insetos, eles não conseguem manter uma temperatura corporal. Então, para poder também realizar os seus processos metabólicos, para poder mudar o seu ciclo, eles precisam da temperatura do meio. E é a mesma questão, eles acumulam graus durante a exposição, né, à temperatura, e eles vão acumulando e conseguem, então, completar o seu ciclo. Então, a temperatura, ela interfere diretamente no desenvolvimento, porque se ela for muito inferior ou muito superior, o inseto ele não consegue se desenvolver, a gente vai ver posteriormente que ele possui fases de hibernação, e indiretamente também afeta, porque se a temperatura ela não estiver favorável para as plantas, vai afetar também o desenvolvimento, né,
e a disponibilidade de alimento para esses insetos. Então, a temperatura ela está ligada, então, com o desenvolvimento dos insetos. Aqui a gente tem, nessa primeira imagem, né, o ciclo dele se completando, graças aos graus dias que ele consegue acumular, e aqui ele se alimentando. Então, os graus dias, eles são importantes também, porque quando a gente conhece a temperatura média do local, a gente consegue, mais ou menos, prever quando que vai ter uma explosão de população, por exemplo, né? A gente sabe que no verão acontecem as revoadas, né? É um exemplo. Então, isso é de suma importância para a gente acompanhar quando será que esses insetos pragas vão chegar, então, na nossa lavoura. Aqui, então, eles possuem temperaturas basais inferior e superior, possui a zona de hibernação, que ela fica abaixo da temperatura basal inferior, né? Nesse caso aqui desse gráfico, abaixo ali dos 10 graus Celsius, o inseto ele entra ali no estágio de hibernação, né? E aí, alguns deles têm uma margem ali que eles conseguem suportar, mas em determinado momento, se abaixar muito essa temperatura, ela vai ser letal, então, para o inseto, como a gente vê aqui. E aí tem também a zona de estivação reversível, ou seja, acima ali dos 40 graus, o inseto ele consegue, caso essa temperatura baixe, ele consegue ali voltar para o seu desenvolvimento. Aumentando muito essa temperatura, então ela é uma temperatura letal para o inseto também, ele não consegue suportar. Então, a gente tem aqui também, né, alguns exemplos de algumas das pragas que a gente conhece aí, de algumas das principais culturas. A gente tem a temperatura basal da cochonilha, por exemplo, ela fica em 13, né, temperatura basal mínima. E precisa de uma constante térmica aí para o desenvolvimento de 420. Já a broca do café, a temperatura basal dela é um pouco superior. Fica aí na casa dos 15, mas a constante térmica dela é 240. Então, a gente conhecendo isso, a gente consegue mais ou menos saber quando será uma incidência maior desses insetos na nossa lavoura. Então, é extremamente conhecer o inseto em questão, quais são os insetos, as pragas que podem atacar a nossa cultura, para conhecer também a relação dele, particularmente com a temperatura do ar e do meio. Então, qual a importância da temperatura relacionada à doença, né? Qual a influência da temperatura? Diversos estudos têm sido realizados em relação à temperatura influenciando na epidemias de doenças de plantas. E esses estudos é de extrema importância para a área da fitopatologia, porque a temperatura influencia diretamente no bom desenvolvimento de um micro-organismo. E sabe-se que a ocorrência de plantas está vinculada a 3 elementos: o hospedeiro suscetível, ou seja, o vegetal sendo suscetível ao ataque, o patógeno virulento, que será o micro-organismo, e o ambiente favorável. E é aí que a temperatura entra. A temperatura entra no fator ambiente favorável. A temperatura é um dos fatores ambientais que mais afeta o desenvolvimento do micro-organismo causador de doenças. E a severidade desse micro-organismo é definida pela lesão em cima do hospedeiro, em relação ao hospedeiro. A temperatura ela pode afetar o patógeno por meio de interferências diretas no ciclo de vida, na dispersão, que irá ocorrer a disseminação desse micro-organismo na área, e na sobrevivência do patógeno. E a atividade do micro-organismo, o crescimento, ele é realizado por diversas atividades enzimáticas. E essas enzimas começam a atuar a uma temperatura mínima exigida pelo micro-organismo. E vai aumentando gradativamente esse crescimento, esse desenvolvimento, conforme a temperatura vai aumentando, até chegar ao seu valor ótimo. Esse valor ótimo é definido, cada micro-organismo tem o seu valor ótimo estabelecido de temperatura para estar se desenvolvendo. E de acordo com que essa temperatura vai aumentando, dependendo do micro-organismo, não será favorável para ele e o seu desenvolvimento será retardado. E a maioria dos patógenos presentes nas regiões tropicais e subtropicais, que é a nossa realidade, é capaz de crescer em uma ampla faixa de temperatura.
Então, aqui nessa tabela, que foi um estudo realizado pela Embrapa, está demonstrando, né, como esses micro-organismos têm uma ampla faixa de temperatura para estar se desenvolvendo. Vamos pegar o exemplo, então, da Phacopsera pachyrhizae, que causa ferrugem asiática na soja. E esse micro-organismo, ele necessita de uma temperatura mínima de 10 graus Celsius para ele estar se desenvolvendo e causando infecção no tecido vegetal. E a temperatura máxima que esse micro-organismo necessita para estar causando doença na planta é de 27,5 graus Celsius. Essa temperatura máxima não é a temperatura, exemplo, se fizer 30 graus Celsius, esse micro-organismo irá morrer. Não, essa temperatura quer dizer que com 27,5 graus Celsius, esse micro-organismo ainda é capaz de causar um dano severo sobre a planta. Porém, não é igual quando está na condição da temperatura ótima exigida por esse micro-organismo, que é o caso da Phacopsera pachyrhizae de 22,5 graus Celsius. Se pegar o exemplo da Phacopsera ovites, que causa ferrugem na uva, a temperatura mínima exigida por esse micro-organismo é de 15 graus Celsius, a temperatura máxima é de 30 graus Celsius e sua temperatura ótima é de 20 graus Celsius. Então, ele se desenvolve em uma ampla faixa de temperatura e também cada micro-organismo tem a sua temperatura específica necessitada por ele para estar se desenvolvendo sobre o hospedeiro. Outro exemplo de como a temperatura influencia, né, no bom desenvolvimento de um patógeno foi o estudo realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eles utilizaram 4 isolados de coletótrio. Esse micro-organismo é comum, né, nas áreas, ele ataca diversas culturas, diversos vegetais e causa uma doença muito comum, que é a antracnose. Esses 4 isolados tiveram basicamente o mesmo resultado. Esses micro-organismos começaram a se desenvolver e infectar o tecido do hospedeiro a partir de 20 graus Celsius, e de acordo com que a temperatura foi subindo, esse micro-organismo foi se desenvolvendo melhor. Aos 28 graus Celsius foi a sua temperatura ótima exigida por esse micro-organismo para estar se desenvolvendo bem. E foi caindo de acordo com que a temperatura foi subindo, o desenvolvimento desse micro-organismo foi caindo. Ou seja, a temperatura máxima por esse micro-organismo, para ainda estar causando o dano sobre o hospedeiro, foi de 30 graus Celsius. A partir de 30 graus Celsius, o desenvolvimento desse micro-organismo já não foi tão severo, igual foi quando a temperatura estava em 28 graus Celsius. Ou seja, quando a temperatura não é favorável para esse patógeno, né, ele não vai mais estar causando um dano tão severo em cima do hospedeiro. Temperaturas excessivamente altas ou baixas durante o período que antecede a infecção pode alterar a suscetibilidade de plantas a doenças. Um exemplo, plantas recém-germinadas, né, plântulas. Quando elas sofrem temperaturas muito elevadas ou temperaturas baixas, vai ocorrer sobre a planta um estresse causado pela temperatura. Então, essa planta ela vai ser mais frágil, mais suscetível ao ataque do hospedeiro. E muitas vezes ao ataque do micro-organismo. E muitas vezes esse micro-organismo ele causa um processo chamado de dumping off, ou seja, o tombamento da plântula, e pode ocasionar até a morte desse vegetal e ele não irá mais produzir. Aqui temos o exemplo de algumas plântulas em que sofreram estresses de temperatura e foram fragilizadas, né, ficaram suscetíveis ao ataque do micro-organismo. E aqui está demonstrando o dumping off, que foi justamente o tombamento que causou nessa planta, e essa planta não vai produzir posteriormente. A produção dos diferentes propágulos dos fitopatógenos, o seu crescimento, a produção de estrutura de resistência e a germinação são altamente dependentes da temperatura. É muito importante quando falamos de estrutura de resistência, pois as estruturas de resistência permanecem no solo durante longos períodos, infeccionando novamente o hospedeiro.
o tecido vegetal. E essa estrutura de resistência, ela é altamente dependente da temperatura para o micro-organismo conseguir desenvolver. Essas estruturas de resistência nada mais é que um emaranhado de hifas que se segregam e formam essas estruturas, igual aqui na primeira imagem, de coloração mais escura. Essa estrutura é chamada de escleródio, e essa estrutura foi produzida pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, que causa o mofo branco em diversas culturas, na soja, no feijão, no algodão. E esse micro-organismo necessita de uma temperatura de 18 graus Celsius para estar desenvolvendo essa estrutura de resistência. Já na imagem ao lado, é a estrutura de resistência do Sclerotium rufus, que também causa doença em diversos vegetais. E necessita de uma temperatura de 20 a 30 graus Celsius para estar desenvolvendo essas estruturas. Outro exemplo aqui que eu trouxe para demonstrar é que a temperatura ela está influenciando em todas as fases do desenvolvimento de um micro-organismo. E os principais elementos agrometeorológicos que influenciam na fase de uma doença, né, do micro-organismo, é a temperatura do ar versus o período de molhamento. Ou seja, a temperatura ela vai atuar desde a infecção, que vai ser a etapa de germinação e penetração desse micro-organismo, até a parte de sobrevivência dos esporos. Porém, o período de latência desse micro-organismo, que é quando o micro-organismo produz a estrutura reprodutiva sobre o hospedeiro, até o momento que ele irá produzir esporos, é totalmente dependente da temperatura. A esporulação e a dispersão também. Então, a temperatura é muito importante para o bom desenvolvimento de um micro-organismo. Dando sequência à nossa apresentação, vou estar falando agora sobre a temperatura influenciando na produção animal, temperatura versus produção animal. Na parte da temperatura em relação aos animais, a gente tem um fator que é muito estudado hoje em dia, que é o bem-estar animal, que teve um acréscimo muito importante à produção, tanto em confinamento, tanto em pastagem, até mesmo em pastos integrados. Vemos que é um fator crescente, onde vai sempre que for melhorado essa parte de bem-estar animal, um animal vai estar confortável em relação ao clima, a água, ou até mesmo a alimentação dele adequada, assim, entre um cronograma adequado, você tem um fator muito crescente em produção, onde tem o maior ganho por animal individual. Porque o animal se sente confortável, dependendo do local que ele está, ele vai se pouco locomover, por conta de que quanto menos ele se locomover, é melhor para o seu ganho de peso, em animais de engorda, para batedouros, ou até mesmo em animais, por exemplo, podemos citar um exemplo no animal leiteiro, onde esse animal vai estar menos estressado, vai sofrer menos com calor, vai ter uma produção melhor, vai ter o seu metabolismo trabalhando menor para a produção do leite, então tendo maior ganho, tanto em gordura, ou até mesmo nessa parte de produções onde vai ter os derivados. Os picos entre diferentes são calor e frio, onde vai ter o calor excessivo, que normalmente até para gente ou animais vai ter perda de massa por conta da transpiração, ou também vai influenciar o animal a procurar um local mais areado para ele. E essa locomoção, para a gente, às vezes, em mínimo, pode não dar tanta diferença. Mas para um animal que está em confinamento, vai ser perda, porque vai estar se locomovendo, vai estar fazendo os exercícios e vai acabar perdendo o seu potencial de ganho de massa. E na parte de frio, onde vai ter o maior gasto com a alimentação, porque o animal vai ter um metabolismo mais focado em manter a sua temperatura ideal, fazendo com que ele trabalhe nas suas reservas, e isso vai tirar um ganho de peso do animal. Então, é algo que é influenciável pela temperatura em ambos os picos, onde se trabalha com temperatura ótima para melhores resultados na produção. Aqui temos um esquema onde mostra essa parte específica relacionada aos animais, um bovino, por exemplo. Ele vai reduzir o consumo de matéria seca do animal, vai aumentar seu consumo de água, o animal vai se locomover, vai buscar a sombra e vento, como foi explicado, aumenta a transpiração, a perda de água, aumenta a frequência respiratória e baba, que são dos fatores onde o bem-estar animal não se adequa, que é a baba excessiva e a perda de água excessiva, que são dos fatores contra o bem-estar animal. Diminui os resultados de produção e saúde, o animal ele perde o seu vigor, perde parte da sua genética de potencial de evolução, ali dentro da mesma espécie, né, vai ter melhores características, adequações. Aumenta o fluxo de sangue à pele, reduz o fluxo aos órgãos, então o animal vai se
vai locomover mais o sangue para manter a sua temperatura ali na pele do que para a produção propriamente da sua gordura, do seu ganho de massa, da sua carne, essa matéria ali de produção. E também diminui a atividade. O animal, por mais que ele se locomova, porém essa parte de temperatura excessiva vai influenciar no seu metabolismo. Então o animal vai ter um menor ciclo também, influenciável. Outro fator também relacionado são as pastagens, dentro daquela parte do calor excessivo, né? Por conta de que plantas também necessitam de uma temperatura ótima, por conta de que grande parte dessa transpiração nas plantas pode ser afetada, pode ter perda de água, então a própria pastagem pode ser afetada. Por conta de temperatura, às vezes pode até influenciar na evapotranspiração, e isso vai influenciar nas chuvas. Com poucas chuvas vai influenciar no manejo. O manejo você vai ter que fazer com que você pense melhor, ou até mesmo afete a sua rotação ali dentro da pastagem, com que você use seu pasto em menos tempo. Vai ser essa perda de locomoção. E a recuperação de pastagem também, por conta de que se não tiver todos esses fatores adequados, você não vai conseguir recuperar sua pastagem adequadamente. Outro fator também, que seria o alto índice animal por área. Muitas das vezes você pega um local onde não tem essa sombra areada para o animal, um lugar aberto, onde não vai ter essa parte vegetal no solo, podemos citar um confinamento, onde não foi adequado essa parte de escolha, o alto índice de animal por área vai ocasionar um acúmulo de calor. Esse acúmulo de calor vai ocasionar a perda de água por transpiração, vai fazer com que alguma das suas enzimas se desnaturem, não trabalhem normalmente no seu metabolismo, vai afetar muito o animal, a temperatura. E com isso também influencia a alimentação influenciável também, porque o animal quando sente calor, ele vai buscar mais a água. Então, por buscar mais a água, ele não vai ter um ganho significativo em relação à alimentação, por mais que seja um animal criado em confinamento ou pasto, ou até mesmo em cochetes. Mas a busca por água vai ser mais excessiva do que propriamente a busca por alimento. Isso vai ser influenciável na perda de massa. Aqui a gente tem um dos gráficos conhecidos onde mostra essa influência da temperatura mais alta em relação ao animal, que é onde o animal mais sofre, que é relacionado à temperatura alta, que ele vai ter o menor consumo, vai fazer com que o seu metabolismo trabalhe menos por conta da desnaturação de enzimas, por mais que ela esteja dentro do nosso organismo ou até mesmo dos animais, ela pode ser afetada pelo calor excessivo. O animal vai ter que estar controlando seu calor, então isso é afetado também. Vai ter maior dissipação de calor na forma sensível, que é a transpiração e também a queima de calorias. Isso vai fazer com que o animal ele não ganhe nada. Então, na parte de produção é algo maléfico. E o desempenho de produção é menor, tanto na parte de cruzamentos, onde já foi mostrado que os animais que sofrem esse tipo de calor excessivo acabam perdendo algumas dos seus dotes de desenvolvimento genético, onde vai influenciar tanto nos próximos que vão vir para o meio do rebanho, ou até mesmo dos que já estão. E um cofator que também é influenciável, e foi um dos que citaram em algumas das literaturas, que é o microclima. A gente ouve muito microclima relacionado à microbiota, a parte de micro-organismo do solo, que são ou até mesmo aqueles que desenvolvem as doenças e tudo mais. Porém, na parte de uma criação animal também tem um microclima, porque tem um aglomerado de seres vivos utilizando o mesmo local. E isso é influenciável por conta daquele microclima onde vive, onde tem alimentação, água, calor, sombra, luz. Isso vai ser influenciável. 3 fatores principais são relacionados à temperatura, como está citado, que é a temperatura do ar, a temperatura radiante e as superficiais. Então a gente vê que a temperatura influencia também nessa parte de controle de clima, ali dentro de um local onde tem a produção animal. Outros fatores também que entram na velocidade do ar e a umidade, que vão influenciar na quantidade de calor que vai estar no local ou se ela vai ser dissipada. Então a gente tem a temperatura do ar, que é por conta da parte do calor preso na nossa atmosfera, a radiante causada pelos raios do sol, e as superficiais, que são as que ficam próximas ao solo, que influenciam também na parte inferior do animal. Alguns dos manejos prejudiciais são relacionados aos dimensionamentos, que é parte da construção do seu local onde você vai fazer sua criação, que tem o tamanho do local e o número de animais. Onde a gente já se viu locais com muitos animais, onde vai influenciar nisso. Vai influenciar no microclima do próprio animal, no seu nicho de local. E isso vai acabar afetando a sua produção, onde vai afetar a circulação de vento e o controle de temperatura. Onde não tem controle artificial, o que vai controlar são os fatores climáticos naturais que a gente tem disponível ao nosso mundo.
E também os sistemas unificados, onde você tem apenas criação, só confinamento, ou só pasto, ou só locais com colchetes divididas e tudo mais, onde não tem essa diferenciação, onde não tem algo que favoreça o animal, só a questão de criação. E já citando, pegando um gancho anterior, também os manejos adequados, que estão sistemas integrados, que é um dos fatores que hoje a gente vê ganhando grande espaço, né, tendo grande espaço por conta do bem-estar animal, desenvolvimento, dos ganhos, onde a gente tem o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, o ILP, Lavoura e Pecuária, e Integração Pecuária e Floresta. E ILP a gente não vê muito relacionado a essa parte de criação animal, por conta de fazer apenas aquela rotação, mas favorece também a pastagem, também favoreceu o animal. E também o ILPF, que é a questão de uso também de floresta, sombreamento ao animal, fazer com que o animal se adeque, vai ter mesmo o animal se sentir mais confortável nesse local. E pecuária e floresta também, que é onde você vai ter também essa origem de matéria, um subproduto que é a madeira, ou até mesmo você vai fazer o manejo da sua pastagem usando esse sistema, também favorecendo o animal. E são todos fatores que influenciam na temperatura, por conta da circulação, da liberação de orvalho pelas plantas, pelas árvores, por carrear o vento entre os corredores de árvores, por fazer sombreamento, por ter um confortável animal, que é um fator muito importante. E também temos outros locais que são utilizados, por exemplo, citar os aviários, que é o controle térmico artificial. Porém, tem um fator que é o custo, por conta que gasta energia, vai fazer o gasto de material para construção de algo tão grande assim, em grande escala, e é algo relacionado à climatização, que é relacionado à temperatura, que são fatores que podem ser feitos, porém mas gasta um pouco mais, porém você consegue controlar essa temperatura e favorecer o metabolismo do seu animal, com que o seu animal se sinta mais confortável, que se alimente melhor. Então é algo rentável. E aqui, para encerramento, a gente tem algo relacionado a ações metabólicas, que a gente tem um gráfico, simplesmente para comprovar que a temperatura ela é influenciável, tanto alta, tanto baixa, porém, em relação à temperatura ótima, o ganho é esplêndido. Relacionado a uma temperatura baixa, que se ganha 0, e uma alta, que se ganha a questão de 1%, você consegue trabalhar com esse controle climático apenas com manejo, que é algo muito adequado na nossa região. São diversos tipos de manejos adequados, onde você pode fazer o controle de temperatura, sabendo que ela pode afetar o metabolismo do seu animal e também afetar fatores que estão ali na parte de criação animal. Então, a temperatura é algo muito importante, tanto ela em baixa quanto ela em alta. Por isso, se trabalha com a temperatura ótima e o ganho de 45% a 50% em cima do seu rebanho ou em cima da sua produção de, pode-se dizer, avicultura, suinocultura. Todos os animais são influenciáveis